Boa noite, muito boa noite. Há quanto tempo, hein? Desde 2020. Estamos de volta para a temporada 2021 do Sala de Visitas, um lugar de receber amigos e amigas, um lugar para juntos nós caminharmos aqui e conhecermos boas histórias, conhecermos gente que está servindo ao reino de Deus, que está servindo a Jesus nas mais diferentes frentes. Pastor Marcos Davi já chegou, meu amigo, Cláudia Fernandes, Givanildo já está por aqui. Olha, o meu brother já chegou, ele está ligado, ele é acelerado, esse convidado de hoje, ele é bênção demais, demais mesmo. Vamos lá, Serjão, você precisa me seguir, Serjão. Eu avisei para o senhor, você precisa me seguir, senão eu não consigo convidar você. Vamos voltar aqui de novo. Bom, seja bem-vindo você que está com a gente, a Marca Estrela está com a gente aqui já também. Sala de Visitas é um espaço para receber amigos, um bate-papo, onde nós contamos boas histórias, conhecemos gente que está servindo ao reino de Deus. A Itamar está chegando, a Cleide, aproveite aí para compartilhar, aproveite aí para convidar pessoas que gostam de um bom papo. E hoje o tema é muito interessante. Duzilek é um amigo querido, pastorzão. Maíra Russo chegando, Flávio querido. Maíra, saudade de você, beijo da sua mamãe, Malena, saudade de vocês mesmo. Flávio querido está aí, Elias Luiz. Vamos lá, Sérgio, se não foi você, fui eu então. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Vamos lá, agora sim ele me deu a opção, agora sim. Chegando para esse papo que promete, né? Olha, Rubens Sérgio, amigo, colega de seminário querido, ministro de música da Igreja Betel, seja bem-vindo, queridão. Diego, saudade de você, Diego. Que alegria ter cada um de vocês aqui. E hoje um convidado, como eu disse, muito especial, para começar com tudo a temporada 2021, Sérgio Duzilek, né? Um camarada que tem feito diferença no reino de Deus, que tem um coração maior do que ele, mas também quando tem que ser duro, quando tem que ser direto, ele não manda recado, não. Ele já está chegando aí, já mandei o convite para ele. Vamos ver aqui o que está acontecendo para a gente aproveitar bem esse tempo aqui, aproveitar bem esse papo aqui, ó. Vamos lá, de novo, né? Aqui, ó, mandei de novo, Sérgio. Está aqui dizendo que o Sérgio Duzilek não pode participar. Por que o Sérgio Duzilek não pode participar, gente? Não faz sentido nenhum. Por que não pode participar? Ele está me seguindo, eu estou seguindo o Sérgio. Rapaz, essas coisas da tecnologia, misericórdia. O Nel, o que está acontecendo? Sempre dá certo e vamos de novo, vou tentar de novo. Não sei por que ele não está deixando. Tá aqui, ó. Sérgio Duzilek, entrar ao vivo, é temporada 2021, vamos lá, ó. As pessoas que podem ver os vídeos ao vivo, ok, entrar com o Sérgio Duzilek. Diz que o Sérgio Duzilek não pode participar. Como é que eu faço agora? O Instagram é uma bênção, né? Tá tudo certo, mas ao vivo é desse jeito. Ele já está me seguindo, eu estou seguindo ele. Não sei muito o que fazer. Se ele está no Instagram, seguindo o meu perfil, e eu já o sigo, não tem muito o que inventar, né? A Aline chegou aí também. Sérgio, você já está me seguindo no Instagram? Porque eu não estava não, viu? Quando eu olhei ontem, anteontem aí, seu perfil, será que eu estou no perfil errado seu, cara? Será que eu estou seguindo você no perfil errado? Eu acho que não, acho que você só tem um, né? S Duzilek, esse mesmo aqui, ó. Vamos lá, de novo. É a segunda vez que isso acontece. Mas vamos lá. É porque o papo você está dizendo que não pode participar. Gente boa, você que está aí com a gente, vamos fazer o seguinte. Me perdoe, ao vivo é desse jeito. Né? Peraí, opa, apareceu alguma coisa aqui. Ó, vamos ver agora. Agora vai, hein? Esse menino é um nerd da tecnologia. Ele achou um jeito aqui, não sei o que estava acontecendo. Não vamos precisar sair, não. Fica aí. Fica aí, porque está aqui, ó. Visualizar, né? Entrar ao vivo. Eu acho que agora vai, rapaz. O negócio tá. Negócio de tecnologia. Rapaz, tentaram. É assim mesmo, temporada 2021 com muita emoção. Tá aí, Sérgio, ó, só inverter. Acho que eu tô me vendo aí na tela. Vamos lá, tô me vendo aí na tela. É só você inverter. Aí, rapaz, tô vendo a sua mão. Você precisa inverter a sua câmera aí. Vilmei entrou, Alê Santos entrou, Aline, legal. Vai chegando, Rogério. Papo promete, né? A Sandrinha chegou aqui também. Sérgio, eu estou vendo a tela, nós estamos vendo a tela do seu. Aí, agora sim. Olha isso, é um Jefferson. Você está me ouvindo, amigão? Estou te ouvindo. Então tá perfeito agora. Agora nós estamos com você. Olha que espetáculo. Rapaz,
Você está deixando essa barba apostólica crescer aí ou são os efeitos da quarentena? Tá um pouquinho só. Aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo entrar pelo iPad aqui, ô Marcel. Tá um pouquinho só. Beleza, eu tô te vendo bem, tá jóia agora. Agora tá jóia. É só você virar a câmera. É o que você tá aí, Sérgio. Clica na tela para virar a sua câmera. Vamos lá. Valeu, Flavião. Valeu a dica aí para virar a câmera. Aguenta as pontas aí que o papo promete, né? Mas enquanto isso, deixa eu dizer para você, toda quinta-feira, nós estamos de volta aqui no Sala de Visitas. Na semana que vem tem um convidado super especial, alguém que está fazendo diferença no Reino de Deus. Então fique ligado, 2021 promete muita gente boa. E você já pode aí começar a colocar suas perguntas, você pode aí já colocar suas perguntas e participar desse papo que promete demais, tá bom? É ao vivo assim mesmo. Né? O Sérgio entrou, ele está com alguma dificuldade com o celular aí, mas eu acho que a coisa vai. Carlinha Trevisan chegou também, esposa do pastor Sandro, Cipriane, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui alinhando a questão só da comunicação. Vamos lá, Sérgio, vou mandar de novo agora para você. Aí está dizendo que deve ser da versão mais atual do Instagram, talvez é por isso aí que eu não estou conseguindo, rapaz. Mas esse aparelho que você entrou e funcionou, cara. A gente estava te vendo, estava de boa. Era só virar a lente da câmera para você no selfie. Né? Nós que somos geração X, é um espetáculo. Né? Você talvez está rindo aí do outro lado, está achando engraçado, mas não é fácil não. Hoje eu estava conversando com o meu time de ministério aqui, como é que a gente vai se reinventando e vai aprendendo ao vivo, vai aprendendo fazendo. Né? O Herbert chegou aí também, que é um dos nossos produtores da IBG. Vamos lá, vou tentar achar o Sérgio e chamá-lo de novo aqui. Vamos ver aqui, rapaz, agora eu não consigo. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos tentar de novo. Entrar ao vivo. Vamos lá, vamos chamar ele de novo. Aí está dizendo que ele não pode participar. Sérgio, você precisa me convidar aí, Sérgio, para a gente poder fazer rolar essa sala de visitas. Tem muita gente querendo ouvir você, muita gente querendo ouvir sobre fundamentalismo. Você que publicou o material, está aqui, é um texto muito legal que o Sérgio publicou com o time fera. Fundamentalismo religioso cristão, olhares interdisciplinares. Eu estou ansioso para ouvir o Sérgio falar para a gente sobre esse tema que é muito relevante, que é muito, muito atual. Então, a gente está com a dificuldade da tecnologia, né? Aí estão zoando aqui, ó. Live da terceira idade, com pessoa da terceira idade é complicado, né? Muito obrigado. O Cristiano, aqui, o Cristiano Coelho está com a gente aqui também. Nós estamos tentando contar com os leques aí. Vamos ver o que acontece aqui. Eu estou tentando de novo. A gente conseguiu até a conexão. Vamos lá, eu mandei de novo. Acho que agora vai, hein? Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui para começar esse papo especial no sala. Opa, agora eu acho que vai. Agora foi, Sérgio. Tá me ouvindo aí? Bom demais, alto e claro. Os caras estão zoando aqui, dizendo que terceira idade não pode fazer live, não. Os caras não estão zoando a gente aqui, Sérgio. Tamo aí, desculpa aí, Marcelo. Tá tentando conectar pelo iPad, mas não consegui, não. Ele disse que está numa versão mais antiga do Instagram, tem que atualizar a versão do Instagram que está no iPad, por isso. Ele estava me dizendo aqui, mas vamos lá. Você está bem, Lili está bem, família... Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Todo mundo em paz por aí, né? Tá? Essa barba é da quarentena ou é uma barba apostólica que você está criando? Não, é que a minha CUT dinamarquesa só permite fazer a barba uma vez por semana. Nós somos contemplados por isso, né? Esses traços europeus que nós temos, assim, nessa CUT fina, né? É basicamente isso. Você é igual, amiga. Na quarentena eu fiquei até feliz. Eu fiquei de férias, acho que foi ano passado. Eu fiquei 15 dias sem fazer barba. Eu nunca tinha feito. Fui para casa da minha mãe que estava com Covid. Quando eu voltei, minha filha quase não abriu a porta para mim, não. Mas é o sonho deixar barba. Mas o nosso rostinho delicado não nos permite ter barba também, né? Amigão, queria saber. Vamos começar esse papo aqui. Eu quero aproveitar você, porque o Instagram só dá uma hora pra gente. Eu quero começar, né? Tem muita gente aqui ansiosa para te conhecer, a pessoa da comunidade, professores. A gente já vai falar, eu já até mostrei aqui para a turma esse texto que está bombando aí, fundamentalismo religioso cristão. Mas antes de falar sobre fundamentalismo,
Eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente está abrindo a temporada 2021 do Sala de Visitas, como eu te falei, é um bate-papo, só faltou o café, a mesa, né? Para a gente ficar à vontade aqui, um croissant. Mas vamos lá, em tempo de pandemia é desse jeito. Conta um pouquinho da nossa história. O pessoal vê o Sérgio nas redes sociais, né? Vê o pastor Sérgio do Marapendi, vê o estudioso, o acadêmico. Mas quem é o Sérgio Duzilek? Conta um pouquinho da sua história pra gente, da sua trajetória. Quem é o Sérgio Duzilek? Então, Marcelo, assim, se eu puder falar rapidamente, eu fui um cara que fui feito pastor por vocação divina, porque eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Eu, como filho de pastor, tive uma péssima experiência quando garoto numa igreja, como filho de pastor. E isso me marcou tão negativamente que eu falei, eu cresci com aquele negócio assim, qualquer atividade na vida é mais digna do que ser pastor. Então, você como eu, filho de pastor, né? Exatamente. E aí, ser pastor nunca esteve no meu radar. Mas a partir de um momento, Deus começou a trabalhar com calma comigo, até que um dia ele me deu uma prova cabal do meu chamado. E aí aquele negócio, né, Marcelo? Você passa pela porta e quando você olha para trás, aí você vê que tudo faz sentido, né? Verdade. A questão é passar pela porta, né? Então, assim... A gente não tem um perfil, né? A gente nunca teve no perfil, né? Exato. E eu acho que isso aí é uma coisa marcante. A minha vida se orienta, então, a partir dessa questão da vocação, né? E tudo mais que eu faço sempre jamais pensando em abandonar o pastorado, entendeu? Assim, é sempre uma questão complementar ao pastorado, né? Se eu fiz um mestrado e faço doutorado, eu estou fazendo hermenêutica bíblica. Então, assim, isso para mim é enriquecedor para a minha atividade como pastor, né? Assim, a minha função pastoral. Então, tudo isso está no espectro da minha atuação. Então, acho que muito da minha vida está ligado a essa questão da vocação, né, em si. Agora, Sérgio, é interessante, né, que para quem não tem, vamos dizer assim, né, não tem essa forma pastoral, a gente não tem um cara que, você como eu, a gente lutou muito para ir para o ministério, você acabou plantando uma igreja, na verdade, inclusive acho que essa semana vocês estão comemorando 9 anos, eu estava acompanhando lá, uma igreja que você plantou aí Igreja Batista do Marapendi, não é isso? No Rio de Janeiro, na região da Barra? Na verdade, a gente começou com um trabalho no Centro Ecumênico do Rio 2, é um condomínio grande aqui na Barra, né? É onde está os equipamentos das Olimpíadas ali, do Pan-Americano, e por aí vai. A gente começou a trabalhar ali. Eu estava relembrando ontem que o primeiro culto foram 8 pessoas, primeiro culto público domingo, né? 8 pessoas, o segundo foi 6, o terceiro foram 5, eu falei assim, aí vai ter feriado dia 2. Aí eu falei, agora ferrou. Vai só eu e Lili, né? E aí eu estava tão desanimado para aquele culto, rapaz, que quando eu cheguei lá, nós tínhamos 24 pessoas. Uau! Domingo, dia 1º de novembro de 2009. Aí ali foi Deus falando assim, fica firme que a coisa vai caminhar. Legal. E aí, assim, as coisas foram caminhando, a igreja tem um olhar para fora, assim, nós organizamos 2 igrejas já, né? A segunda igreja Batista do Recreio e a igreja Batista Videira em Hortolândia, do nosso glorioso faraó, né? Você lembra bem do Faustino, né? Com certeza. E também sustentamos missionários, né? Nós temos um que trabalha na Ásia, no país fechado. Tem o Gelson, que está lá em Málaga, na Espanha. A gente ajuda o sustento dele também. A gente ajuda o sustento do Edilson e família em Cafelândia, no Paraná.
E também tem a Juliane e o Cueva, do São Paulo. O esposo da Juliane é tão igual ao Cueva que eu chamo ele só de Cueva. O nome dele é outro. Mas assim, o cara é igualzinho o Cueva. E eles estão lá no Peru, plantando igrejas, uma igreja nos arredores de Lima, numa comunidade bem humilde. Legal. Quer dizer, 9 anos de igreja, vocês já plantaram outras igrejas, tem trabalho missionário, né? Realmente a igreja voltada para fora, né? Essa Isso, visão de. Não é o clubinho, a minha patotinha, a minha galerinha aqui no Marapendi. O caixa da igreja, Marcelo, para você ter uma ideia, quando a igreja tem alguma coisa em caixa no banco, é acidental. Porque, assim, o que nós recebemos, a gente coloca para fora. Aí, às vezes, aparece uma oferta do nada. Ou a igreja tem uma entrada que não esperava. Mas, novamente, ela se volta em algum momento para fora. Então, assim, se tem alguma reserva hoje, tem uma pequena reserva, ela não é programada, porque o programa da igreja, até tem alguns irmãos que questionam isso. Mas, espera lá. A igreja não programa para guardar nada? Não, não programa para guardar nada. O orçamento da igreja é 0 a 0. O que entra é o que sai. Agora, se vai em algum momento sobrepujar o orçamento, é uma outra questão. E a igreja também tem um perfil de rotatividade da presidência, né? Eu hoje não estou nem na diretoria da igreja, embora sejam os pastores dela. O presidente da igreja hoje é o pastor Eberson, que pregou ontem no aniversário da igreja. No curso de quarta-feira. Rapaz, e não é todo mundo que tem coragem para fazer isso não, né? Porque essa é uma visão inovadora, desprendida, tanto como igreja, porque a gente adora fazer um caixa aí, né? Enfim. Mas eu costumo dizer que igreja não é banco. Tinha até um dos meus gestores financeiros, o meu atual gestor também, que faz a gestão de finanças da igreja, meu não, da igreja. Né? A ideia da igreja não existe para fazer poupança, tem que abençoar o reino. E a ideia é de que Deus vai prover, né? Com planejamento, óbvio, ninguém é responsável, como você falou, existe um orçamento, um planejamento, mas o Luiz Ciclista está até dizendo aqui, isso é raro, né? A visão de fazer discípulos e a visão de investir mesmo, né? Que acreditar que Deus é o provedor da igreja, né? É isso aí. Teve um ano desse aí que foi tão engraçado, assim, porque foi o ano de 2015 que nós não tivemos, assim, todo mundo teve uma dificuldade muito grande nas igrejas, né, que o Brasil parou, né, em 2015, pela pandemia da boataria, né, então parou o Brasil vai acabar, vai fechar e tal, aí parou o Brasil. E aí as igrejas sentiram muito, né, e no final do ano a Comissão de Finanças não tinha como dar nenhum reajuste à inflação para os pastores. Mas eles queriam reajustar os missionários. Nós falamos, reajuste os missionários. Os pastores, deixa eu falar, a gente se vira. O missionário não pode se virar muito. O missionário está mais longe, não tem nem, está longe, está distante. Legal. Agora, tem pastor que não pensa desse jeito não, né? Primeiro o meu, né? Mas não vamos entrar em detalhe, mas tem muito. Que o missionário que se lasque, né? Deus proverá para o missionário. É isso aí. Meu Deus. Meu amigo, vamos botar um pouquinho de pimenta nessa conversa aqui, né? Porque tem uma turma que está ansiosa assim. E é legal, por que eu quis começar? Porque tem muita gente que olha para você nas redes sociais, nas palestras onde você dá, e acha que você só tem essa veia acadêmica, essa veia mais sisuda, né? Nos seus posts, no seu blog, enfim. Né? E é legal, por isso que eu quis apresentar para você esse é o lado pastoral. A gente conhece, caminha muito tempo juntos. Né, a questão do seu chamado, como você leva isso a sério, como isso é um desafio, é um desafio para você mesmo, é uma paixão, né, vocação. E é legal, por isso que eu quis colocar, eu acompanho vocês nas redes sociais, a igreja do Marapendi, aí, os 9 anos, as comemorações, e fica uma igreja, ela é dinâmica e viva. E é interessante porque isso vai numa direção exatamente contrária uma daquelas que tem sido uma das suas grandes bandeiras hoje, né, que é o movimento fundamentalista, que é muito voltado para dentro, muito voltado para si mesmo, para um evangelho muito intelectualizado, muito pragmático, hermético. Então, cara, eu queria que você falasse um pouquinho, né, esse material eu vou mostrar de novo para tu, depois eu vou botar Fundamentalismo Religioso Cristão, Olhares Interdisciplinares, da editora Cliné, depois você pode até aí no final deixar o contato, quem quiser
porque você, inclusive, tem um livro aí disponível. Mas, cara, o que é fundamentalismo? O pessoal fala tanto, você fala tanto em redes sociais, você tem um time que estuda sobre isso. Fala um pouquinho o que é o fundamentalismo, existe isso hoje na vida da igreja, que às vezes as pessoas até são e nem sabem, né? Então, Marcelo, assim, primeiro eu te agradeço a oportunidade para falar um pouco sobre isso, mas antes de começar a falar, eu tenho que, no final do capítulo que eu escrevi nesse livro que você mostrou, eu cito lá novamente o capítulo é sobre o Fosdick, né, um pastor batista já falecido, que foi a grande voz contra o fundamentalismo, a grande voz de resistência na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, né, quando o fundamentalismo nasce mesmo como movimento. E o Fosdick fala assim, olha, nós temos que ter uma vergonha penitente, porque há tantas necessidades no mundo, e nós estamos aqui a tratar desse assunto chamado fundamentalismo. Ele está dizendo que não tem que tratar. Ele está dizendo que é lamentável ter que tratar. Porque isso é uma coisa que não era para ser tratada. É uma coisa é tão pacífico a não tratativa, que não deveria ser objeto da nossa atenção, mas, infelizmente, o fundamentalismo está mais na pauta da nossa vida do que muitos se imaginam, né? Então, alguns acham que o fundamentalismo, ou classificam o fundamentalismo como um movimento religioso de profunda aspiração e inserção na política, por uma pauta ou por uma agenda de costumes e também por outras formas ou formatações de agenda, né? Eu acho que o fundamentalismo, eu defendo essa tese já tem um tempo, para mim é um movimento ideológico, com verniz religioso. É por isso que ele se aplica em diferentes esferas, ações, religiões até, só muda o verniz dele naquela aplicação. E o fundamentalismo, ele tenta ser um movimento de reação ao progresso científico e político oriundos da modernidade, e o deslocamento das pautas mais tradicionais, vamos dizer assim, ou tradicionalista, que tinha na sociedade. A partir desse movimento, então, é que o fundamentalismo trabalha com essas inserções, e ele tem algumas agendas, né? A primeira delas é não ao comunismo. E aí eu quero dizer para os nossos ouvintes, quase chamei de videntes, mas para os nossos ouvintes, que o cristianismo, há vários estudos, né, que mostram uma inserção do cristianismo primeiro com um aspecto, entre aspas, mais comuna do que capital, né, vamos dizer assim. Inclusive tem um professor querido lá da Universidade Federal do Piauí, que foi crente batista durante boa parte da sua vida, e ele está estudando algumas coisas sobre o cristianismo primitivo, e lá ele conseguiu localizar até o que para mim me parece ser uma extrapolação, né? Mas é como se fosse uma ramificação nicolaíta, que havia um comunismo, inclusive de parceiros sexuais. Aí ele estava comentando isso outro dia, até nas postagens dele, assim. Então veja, o que já é uma extrapolação, já é uma coisa que na minha percepção a Bíblia não autoriza esse tipo de coisa. Mas o fato é que a igreja primitiva, ela tinha um aspecto de vida em comunidade
que é bem mais exacerbada e bem mais profunda do que aquilo que nós vivemos hoje. E era tão bonito, mas tão utópico ao mesmo tempo, que eu costumo dizer que durou 3 capítulos. Foi de Atos 2 a Atos 5. Atos 5 já entrou aquela parte da igreja que não presta, e aí nunca mais foi a mesma coisa. Mas assim, a agenda fundamentalista, então, ela parte por essa questão do contra-comunismo, como se o comunismo como um todo fosse um movimento refratário à igreja. Assim. Acho que tem que ter muita calma nessa hora. Né? Há partes contrárias e há outras não. Né? Há tons de cinza, não sei se são 50, mas mais de 10 com certeza em relação ao comunismo. A segunda pauta é a pauta racista, né? O fundamentalista, ele é racista. Ele tem dificuldade de trabalhar com racismo. Então, para mim, por exemplo, não faz o menor sentido ver pastores afrodescendentes, pastores negros, pretos, como queira chamar, defendendo posturas fundamentalistas, porque logo ali na frente, exato, Marcelo, logo ali na frente, ele vai ser atingido. A terceira agenda é a misógina, né? Então, assim, as mulheres são destratadas ou minoradas no seu papel, na sua relevância. Elas acabam tendo uma função subalterna, né? E veja, eu acho que a mulher... O nosso amigo Novaes chega a dizer que fundamentalista, além de ter medo, não gosta de mulher, né? É tão... Não! Pois é. É como se fosse transformar o sexo feminino numa boneca inflável, entendeu? Sem vida, sem aspiração, sem posição, sem nada. Então, eu acho que isso aí não é a beleza de uma relação conjugal, por exemplo. Né? O desafio de uma relação conjugal. Acho que não tem nenhuma beleza nisso. Pelo menos, para mim, não parece ter. Uhum. Eu defendo ser. Até mesmo se ela quiser ser subalterna. É o direito dela ser. Mas não porque não há outro caminho para ela. E a questão do fundamentalismo é essa. Ele não deixa outro caminho para a mulher. Esse é o problema. Bom, e aí tem outras agendas mais que são colocadas, né? Mas o que também é fundamental para nós, Marcelo, eu acho que é importante falar, o que você tocou com muita propriedade, é esse engessamento do texto bíblico, né? Se perde a vivacidade da fé cristã. Sim. As narrativas bíblicas são vívidas. Transformar o texto bíblico num manual de instruções, assim, como se fosse igual o MI do Bradesco, né? Ou do outro banco, ou de uma grande empresa, uma multinacional. Isso aí, reduzir a isso é muito pouco para a Bíblia. A Bíblia é muito maior do que isso. Um caderno de normas, né, de regras, um manual, né? Um manual. Os caras pegam literalmente o guia de fé e prática, os caras tiram fé e prática e guia. Igual guia 4 rodas, sei lá, quem é do século passado sabe disso aí. Exato. Então, assim, eu acho que esse é um problema que tira a beleza do texto, da Bíblia, a riqueza da Bíblia. Então, o fundamentalista, em tese, ele quer tentar proteger a Bíblia, mas a proteção que ele oferece ao texto bíblico reduz o texto. Se ele ampliasse o texto, seria bom, mas ele reduz. E ao reduzir o texto, ele deturpa o texto. Embora ele haja contra
o que ele chama de, entre aspas, deturpação. Então, assim... O discurso é contra a deturpação e ele acaba provocando aquilo que ele diz defender, né? Exatamente, exatamente. Coerente. Então, assim, eu acho que perde muito na questão da própria pregação. Você vira aquilo que o Alexandre Castro disse no livro dele há 20 anos atrás, teologia da repetição sistemática, né? Não é teologia sistemática, é teologia da repetição sistemática. Porque a repetição é igual. E aí você transforma, embora não tenha a mesma entonação de voz, o mesmo jeitinho com o dedo, igual o Edir Macedo faz com os pastores da Universal, você não tem esse estereótipo todo, estético, mas você tem um estereótipo no pensamento, em que Sim. Todos pensam do mesmo jeito e falam a mesma coisa. Ora, se Deus quisesse pastores robôs, ele os criaria. Isso é um atentado à criação de Deus. A criatividade divina, né? Exatamente. E isso afeta a vida da igreja em vários sentidos, né? O primeiro deles, o que eu acho que é mais evidente, é que a igreja perde esse espaço de diálogo com a sociedade. Porque o fundamentalista, ele age com medo. Ele entrincheira. O movimento fundamentalista, ele não é um movimento de troca, de você sair de peito aberto para encontrar uma outra pessoa de peito aberto e conversar. O movimento fundamentalista, ele é um movimento de entrincheiramento. E quando ele sai da trincheira, é igual a Mulher Maravilha. Ela sai da trincheira para poder partir e derrubar os alemães do outro lado lá, entendeu? Assim, não é por diálogo, já sai para guerra mesmo, para arrebentar, para destruir o outro, né? Exatamente. É esse o movimento que eles vão fazer. Então, assim, perde o diálogo, há um certo cultivo da prepotência, Marcelo, me parece, né? Porque, assim, se coloca a igreja como se fosse algo acima do resto do mundo, né? Até fora do mundo, né? Alienada, né? Exatamente, perfeito. E aí, esse movimento da igreja alienada e alienante, fora, esquece que, socialmente falando, ela é mais uma instituição como as outras. Sim. E como é que a igreja faz diferença no mundo? E aqui eu me lembro do Márcio Luther King Jr., pastor batista. A forma da igreja fazer diferença no mundo não é pela pregação dela. Não é o querigma dela que faz a diferença. O que faz a diferença é a diaconia. É quando a igreja serve. Não é a igreja que vem de cima, é a igreja que vem de baixo. Quando ela vem para baixo e serve o mundo, quando ela fala, o mundo para ouvi-la. Mas essa fala desse posto, como você bem colocou, alienante, alienador, essa fala não alcança ninguém aqui embaixo. Ninguém para ouvir. E aí fica aquele reme de crente, entendeu, Marcelo? Não, é interessante até, tem uma pergunta que colocaram aqui, eu vou salpicando, mas me vem à mente você falando, cara, é só olhar para o dono da igreja, que ele disse que os discípulos iam ser conhecidos pelos frutos e não pelo blá blá blá. E fruto é o que alimenta, que sacia, né? Vocês vão ser conhecidos pelo que vocês produzirem como fruto, não como discurso. É isso. O que Cristo fez? Jesus foi no seu ministério um ministério de serviço. E mesmo sendo Deus, ele não se colocou, Filipenses 2 isso, ele não se colocou na posição de Deus. Ele serviu. Então, e tem muito fundamentalista que quer isso, né? Pois é. Mas na hora de praticar, faz outra coisa, né? Então, assim, é um negócio bem difícil, né?
É porque eles colocam, às vezes, como único, e aí entra aquilo que você falou, né, de uma via de mão única, Sérgio, e você, eu tô aqui que eu tô querendo realmente sugar de você, eu tô lendo o seu texto aqui, é porque a ideia, assim, a experiência infeliz que eu tenho com alguns deles, já tive, assim, como você falou, não tem diálogo. Eles se julgam, né, e aí eu não tô... O grupo, o segmento, como você falou, tem várias religiões em qualquer setor. Os porta-vozes da divindade, Deus só fala com eles, e a verdade só está com eles, né? Então, e esse aí que você falou, Marcelo, você bem colocou, é outra coisa estranha ao movimento evangélico oriundo da Reforma. Porque a Reforma diz que não tem uma voz única. Se todos somos sacerdotes perante Deus, inclusive os pastores, a voz de Deus é polifônica. Ela não é unívoca, no sentido de falar através de uma pessoa só. Então, assim, e aí é que cresce a questão, vamos dizer assim, que é um corolário, melhor dizendo, que é justamente a questão da intolerância em relação ao outro. Porque se eu detenho a verdade absoluta, e se você está classificado com uma tarjeta do grupo diferente do meu, e meu grupo tem a verdade, você é um herege. E com herege não há tolerância. Sim. E aí eu me lembro da sacada do Rubem Alves. Histórias de Vida e de Morte, né? O texto dele, ele vai dizer lá, um capítulo ele chama A Verdade da Heresia, e no outro capítulo seguinte ele chama A Heresia da Verdade. É uma fera, ele que eu acho que os caras não conseguiram entender isso até hoje, entendeu? Assim, é lamentável, assim. Mas, assim, esse é um dos aspectos que é desenvolvido, né? O outro que você falou, assim, você estava citando aí, eu me lembrei de um episódio. Eu fui obrigado a participar de uma conferência de uma editora, por causa do seminário que eu dou aula aqui no Rio, e aí eu tive que ir lá um dia, e fui lá dar as caras. E quando eu cheguei lá, o diretor do seminário, que é um cara muito querido, falou assim, Sérgio, vamos lá na sala do café, que tá o pletor de fora aí, tá o pessoal todo aí, e eu quero que você, eu quero ir lá falar com eles, e quero, assim, socializar com os caras. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Não vai funcionar, eu não te conheci. Vamos lá. Eu avisei, Marcelo, assim, eu fui honesto, né? Fui lá de coração aberto, cumprimentei um, cumprimentei outro. Aí tinha um lá no cantinho da sala, no telefone, mexendo no zap. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, boa noite. Aí ele fez assim, um cara crachá, Marcelo, ele tirou o olho do telefone assim, ó, olhou pro crachá, quando viu meu nome, fez assim, ó. Eita, rapaz. Aí eu pediu, assim, né, amigo? Não vai prestar. Aí, então, assim, veja, nem a cordialidade cristã tem como existir, cara, assim, infelizmente. Por mais que você queira tratar bem as pessoas, é um negócio bem, bem difícil. E há uma diferença, tá? Entre conservadores e fundamentalistas. O Fóssil... Boa, legal. Fala sobre isso aí, nem todo, embora todo fundamentalista seja conservador, nem todo conservador é um fundamentalista. Então não é porque o cara tem uma pauta de costumes mais rígida que ele é um fundamentalista. Eu conheço vários pastores que são homens de Deus, que têm uma pauta de costumes mais rígida, mais conservadora, e que, assim, eu converso com eles, Marcelo, assim, o menor problema. Eles me ouvem, pontuam, eu tenho também. Falam a opinião deles, a experiência deve ser a mesma, e de outros colegas que estão aqui. A gente conversa tranquilamente, porque, assim, o conservador, ele tem uma visão conservadora, então, de vida, e da vida, mas ele é um cara cheio de amor.
no coração. Isso. O fundamentalista, o que ele tem no coração é outra coisa, que para mim é ligado a uma moral do ressentimento. Então, eu não estou falando que todo fundamentalista não ama, mas assim, é um amor esquisito. Sim. Amor sentido. Porque é uma relação de domínio com relação ao outro. E aonde há domínio, eu não sei se há amor, assim, entendeu? Assim, é meio esquisito. Não é saudável, né? É algo que não é saudável em nenhum tipo de relação, né? E principalmente... Exato. Agora, deixa eu botar a pimenta aqui. 2 perguntas que surgiram. Eu estou desativando os comentários para ficar mais fácil da turma ver vocês. Estou ativando. O professor Luizinho colocou aqui. Eu vou até melhorar. Ele colocou, perguntou se os batistas reformados fariam parte desse grupo. Eu vou ampliar. Eu não vou trabalhar com batista reformado, mas os reformados fariam parte, os reformados são fundamentalistas. E o Regis está perguntando aqui, mas existe diaconia sem querigma? Vou até voltar aqui para você. A diaconia sem o querigma faz algum sentido? Só a diaconia? Estou juntando as duas aí, você. Não, então vamos lá. Ô Regis, eu não estou falando que... Acho que tem que voltar um pouquinho depois aqui para você ver quando acabar a gravação. Você vai perceber. Eu não estou falando que o querigma ele é abolido. Eu estou falando que o querigma sem a diaconia, ele é um discurso vazio. Que quando a igreja serve, o querigma vem, as pessoas param para ouvir. Então a diaconia é o esteio do querigma. Sim. Aí o foco da igreja, a missão da igreja, o foco dela é o serviço. A pregação vem a reboque. Não é a pregação com o serviço a reboque. A ordem é inversa. Logicamente que o colega pode considerar uma opinião diferente, ou ter uma opinião diferente, é um direito seu. Mas a minha percepção da Bíblia, a minha leitura da Bíblia me leva para essa ideia. E aí eu sou mais simpático à noção de Martin Luther King Jr., como eu falei. Ao professor Luizinho, então vamos lá. Deixa eu só, antes de você entrar aí, o Dinei, que você conhece, pastor, foi meu pastor, amigão, o Dinei que é um baita pregador, é um cara que tem coração de servo, ele está dizendo, né, imagina a tremenda oportunidade de diaconia que a igreja tem nesse tempo de pandemia, de não ficar só no discurso, né? O Dinei é uma quarta essência, quinta essência da Trindade Divina. Um abraço, pastor Dinei. Pois é. Então, ele está certíssimo, é isso mesmo. Assim, existem diversas formas de serviço da igreja nesse contexto pandêmico que nós vivemos, né? E que eu acho que são coisas que nós precisamos atentar. Mas voltando aqui à pergunta do professor Luizinho, que você passou, dos batistas reformados. Então, assim, veja, professor, o cara fera aqui desse negócio que eu vou falar é o Marcelo, tá? Que está do outro lado aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, assim. Para mim, é muito estranho essa nomenclatura, esse binômio na nomenclatura, a mesma nomenclatura, batista reformado. É muito esquisito. Porque, quando muito, nós somos herdeiros da reforma, não somos reformadores. Então, eu já acho isso uma excrescência histórica e também uma excrescência dentro da perspectiva doutrinal, porque tenta incorporar para o meio batista aquilo que não faz parte da gênese batista e da evolução do pensamento batista. Então, veja bem assim, normalmente, aqueles que querem promover uma nova reforma da igreja, eles não estão preocupados com uma volta assim, à igreja primitiva, assim, porque nenhum desses caras aí, paladinos do fundamentalismo no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê lá que o filho do Jerry Falwell, que foi pego aí com um caso delicado, ele anda de jatinho executivo.
Um cara desse não está preocupado em ter tudo em comum, porque a vida dele já é incomum. Ele não pega nem classe executiva para não andar no avião com os outros. Quanto mais ter as coisas em comum. Então, assim, a volta nunca é a igreja primitiva mesmo, a primeira. Sim. A volta é a neo-ortodoxia, que é o segundo momento da reforma protestante, assim, no sentido de estruturação doutrinal, onde houve um engessamento do movimento da reforma, onde a reforma foi congelada. Para quem tem filho pequeno, frozen, né? Foi nessa hora aí. Então, assim, me parece que há uma tendência, então, aqueles que querem manter essa excrescência binomial, batista reformado, há uma tendência para que seja, então, mais voltado para uma linha fundamentalista. Quer dizer que todo mundo é assim? Eu não posso dizer isso porque eu não fiz uma pesquisa com todas as igrejas que assim se denominam, mas há uma tendência para tal, tá? Não sei se eu respondi a pergunta do professor Luizinho. Não, entendi, claro, claro. Agora, Sergião, rapaz, o tempo voa, a gente tem 15 minutos só aqui, a gente nem começou a conversar, nem começou a brincar aqui. Eu já vou agendar com você uma outra live para abrir, só para a gente falar da outro aspecto que eu não vou nem puxar agora, que é religião e política, que é um negócio que eu sei que você curte mais e você estuda, eu vou deixar para frente. Agora, nós estamos perguntando aqui, e a teologia liberal? Como é que entra nesse processo? Não, então, a teologia liberal, vamos começar aqui, né, Marcelo, assim, falando, ela nunca chegou nunca chegou no Brasil, né, vamos dizer assim. A verdadeira, não a raiz, não. Não teve nenhuma inserção aqui. O grupo que mais flertou com a teologia liberal, foram as faculdades dos luteranos lá em São Leopoldo. Mas, assim, chamar o que eles produzem de teologia liberal está muito fora da realidade. Mesmo porque eles têm um forte programa de teologia bíblica lá na Este. Então, não dá para fazer isso, né? Então, assim, o que existe, professor Luiz, é justamente uma incompreensão do que é a teologia liberal. Primeiro, há um conceito laico, né? O teórico liberal é aquele que bebe, fuma e sai, desculpa a expressão, tá, gente? Mas tendo relações com qualquer coisa que aparecer na frente. Então, assim, isso não tem nada a ver com teologia liberal. Isso tem a ver com devaneio, tem a ver com gosto, preferência, tem a ver com um monte de coisa. Tem a ver com a falta de autocontrole, de autodomínio, tem a ver com um bando de coisas. Mas não com a teologia liberal. A teologia liberal, ela tem aspectos positivos e negativos, né? Como toda teologia. Sim. O aspecto positivo dela é que ela passou a considerar as contribuições da ciência, por exemplo, da arqueologia, das ciências linguísticas, né, das letras e outras mais, da história, para o entendimento e compreensão do pensamento bíblico. A parte negativa é que, no primeiro momento, a teologia liberal representou um certo descrédito em relação ao texto bíblico. Na verdade, não é essa a proposta da teologia liberal, mas para alguns acabou tendo essa consequência.
A teologia liberal hoje, segundo o Hodgson, que é, na verdade, o pós-liberalismo, vamos dizer assim, ela está voltada mais com o aspecto do diálogo, da agenda. O teólogo liberal hoje não é aquele que tem movimento de crítica em relação ao texto bíblico, por exemplo, porque isso é passado. O teólogo liberal hoje é o teólogo que está com a agenda aberta para conversar com o que o mundo está falando. Qual é o assunto do mundo hoje? Se o assunto do mundo é X, não adianta o teólogo e a igreja falarem A. Tem que falar X. Abrir a Bíblia e dar a visão da Bíblia sobre o assunto X. Então, esse é o foco que tem a ver com essa teologia, esse pós-liberalismo hoje, né? É essa agenda aberta. E aí o Os Guinness, que é um teólogo de origem mais reformada, vamos dizer assim, ele uma certa vez escreveu num jornalzinho internacional chamado Grid. Isso tem vários anos já, Marcelo. Ele falou assim, você está entregando, o título do texto dele é, você está entregando a sua mensagem no endereço correto? E qual que era a tese dele? Que a pregação da Bíblia estava anacrônica. Se falava uma coisa que as pessoas não estavam vivendo. Mas a Bíblia retrata a vida das pessoas. Por que é que não se fala do que as pessoas vivem lendo a Bíblia? Então, todo o arrazoado dele era esse. Então, veja, não precisa ser um teólogo liberal ou pós-liberal para defender isso. É só ter bom senso. Até porque a Bíblia é a revelação de Deus na história, né? Não é um espaço das ruas de ouro, sei lá onde que... Quer dizer, a Bíblia é um registro histórico de Deus se revelando na história da humanidade, no cotidiano, né? Eu trabalho muito nisso e a turma às vezes fantasia. Por isso que muita gente tem uma leitura infantil da Bíblia, né? Uma leitura, eu digo, fantasiosa, né? Que é desconectada da realidade. O cara está pregando sobre o céu e o cara está vivendo o inferno aqui. O membro da igreja está vivendo o inferno aqui, ele está pregando sobre as ruas de ouro, as mansões celestes, etc. Quer dizer, mas e a família dele, a família da igreja, o vizinho, o bairro está vivendo o inferno e ele não consegue fazer essa conexão. Né? E aí volta aquela história lá do fundamentalismo, de um discurso alienado, o cara que é alienado com um discurso alienante. E Marcelo, assim, vocês estão um bom exemplo aí, porque as pessoas que são fundamentalistas, elas têm uma leitura literal do texto. E isso traz mais dificuldade. Por exemplo, o Apocalipse é uma linguagem metafórica. Todo mundo sabe disso. Sim. Quando fala que as ruas são de ouro, não é porque elas são de ouro. Senão, Deus tá igual aquela menininha da novela, Ixalá, muito ouro. Então, assim, não faz sentido reduzir Deus a menina de novela. Deus tem pé, Sérgio. Desigualdade social. Aqui ainda dá para morrer. Agora lá a gente não morre. Você viver na periferia a eternidade? Pô. Então. Então, assim, eu acho assim que a interpretação melhor, as pedras preciosas lá, eu não acho que Deus... Eu não acho que Deus seja padrinho do Ibrahim Abiakel, por exemplo, né? Que tinha negócio lá com as pedras preciosas e tal, lá nos anos 90. Eu não acho que Deus tenha parentesco com esse tipo de coisa, cara. Assim, eu acho que é a forma metafórica que João teve para poder expressar a grandeza e a maravilha da visão que ele teve. E que a coisa mais perto... Era isso. A coisa mais perto que ele tinha para poder comparar, fazer uma analogia, eram essas figuras aqui, de valor. Mas para mim, por exemplo, as pedras preciosas das ruas de Jerusalém são as crianças que morreram. Essa semana resgataram a foto daquele menininho sírio que apareceu na praia, acho da Grécia, não sei se foi na Grécia. Isso, na Grécia. Aquele menininho, pequenininho, né? Morreu afogado.
e chocou o mundo, aquela foto. Para mim, assim, essas criancinhas que adornam as ruas de Jerusalém, da Nova Jerusalém, elas são as pedras preciosas de Deus para mim. Você pode pensar o que quiser, mas para mim isso faz muito mais sentido com Deus que eu creio e que eu vejo em Jesus Cristo do que pensar num grande banqueiro, Deus, sobrenome Safra, no céu, entendeu? Assim, eu tenho dificuldade. Yahvé Safra. Eu tenho dificuldade com isso. Entendeu? Cara, é complicado, porque é um discurso capitalista, né? E assim, eu digo para a turma, né? Viver desigualdade aqui, no mundo que está dominado pelo pecado, joia. Agora, joia não, né? Que assim, você entende agora, se você pegar isso e enfiar no texto bíblico, mansões, quer dizer, você vai ficar lutando a vida toda pelo galadão que é morar na Alphaville Celestial, isso não é o céu, cara, são valores do pecado mesmo, da desigualdade, da ganância, que não tem a ver com o reino de Deus. Eu costumo dizer, igual a história de dizer, a mão de Deus, os pés de Deus, os olhos de Deus, aí os caras acham que Deus tem uma forma humana. Quer dizer, a gente sabe que isso é antropopatismo, antropomorfismo, enfim. Quer dizer, o João ele usa a linguagem que a gente tem para descrever um negócio que é indescritível. Né? Então, e outra coisa, Jesus conta uma parábola, Márcio, você está falando, eu estou lembrando isso aqui agora. Ele conta uma parábola que praticamente diz que todo mundo vai ganhar a mesma coisa no final das contas. Exato. Dos trabalhadores na vinha. O que começou de cedo, o que entrou no meio do caminho e o que entrou no final. Vamos lá? Eu não sei se Major Olímpio era crente, mas se ele se converteu um pouquinho antes de ser entubado, segundo essa parábola de Jesus, ele vai ter o mesmo galardão que eu e você, que estamos há anos no ministério pastoral e temos anos de vida cristã. O reino de Deus é o reino da igualdade, né, cara? É o reino da igualdade, não é da desigualdade. E aí os caras da prosperidade, vamos entrar aqui, a gente tem 3 minutos para terminar, mas assim, é loucura, porque os caras pegam o texto, descontextualizam para defender o que ele quer, né? Quer dizer, porque Jesus fala de igualdade, os caras estão tentando produzir uma disputa, uma competição por produtividade e galardão como se fosse meta, enfim. Então, Marcelo, assim, faz sentido, o céu para mim é estar plenamente com Deus. Se tiver mansão, tiver rio cristalino, tiver rua de ouro, tiver pedra preciosa, mas não tiver Deus, para mim é um inferno. Exato. O que importa para a gente é o céu. Então, assim, o céu é Deus em todos, sendo tudo em todos. Isso é o céu para mim. E eu acho que é isso que a gente precisa resgatar na mensagem bíblica, porque esse negócio de que é Deus e mais alguma coisa, Deus e uma ponchete, eu acho que não faz sentido, cara. Assim, desculpa. A quem crê assim, perdão, mas para mim não faz sentido. Cara, o Moisés quando perguntou, né, como é que eu apresento? Eu sou, pronto, acabou. Eu e mais nada. Né? E o problema é que hoje a turma quer botar um monte de penduricalho, como se Deus precisasse de ajuda para que as pessoas o amassem, o reconhecessem. Deus não precisa de ajuda, né, cara? Eu acho que o que a gente precisa, né, e a gente olhar para as multidões, ter compaixão, e se tiver que multiplicar pão, lavar pé, né? O Dinei está até colocando aqui, a gente tem 1 minuto e meio, eu estou desesperado que eu queria, nós vamos ter que marcar outra live para continuar isso aqui, mas o Dinei está dizendo, quando a fé deixa de ser relacionamento para ser apenas doutrina, o evangelho ficou descaracterizado, né? São Dinei Lota, nosso padroeiro. Exato, está perfeito, Dinei, perfeito. É exatamente isso. Não, muito jóia. Meu amigo, 1 minuto e meio, eu quero deixar você à vontade aí, porque eu já vou achar uma outra quinta-feira sua, que a gente já vai estar atualizado no seu iPad aí. Em abril nós vamos fazer uma só sobre religião e política. Aí o Chicote vai estar lá, que eu sei que você gosta também da coisa da religião e política. Se você gostou dessa live, se prepara. Mas tem 1 minuto aí para você deixar uma palavra final, que eu já te agradecer. Abril a gente vai voltar, religião e política com o Sérgio Buzilek, imagina. Mas obrigado, saudade demais de você, viu? Também, precisamos comer uma picanha, um japonês, qualquer coisa aí, qualquer coisa. Pão de queijo com recheio cheddar, qualquer coisa, viu, Marcelo? Assim, Rapaz, deixa a pandemia passar que eu não sei nem do que. Eu vou criar um congresso de qualquer coisa aqui pra gente estar junto, entendeu? Pois é. Mostra o livro aí pra mim, então, só para avisar o pessoal aí. 30 segundos. Isso aí, ó.
Tem um livro aí, quem quiser, tem na Amazon o e-book e o livro físico comigo, no direct do Instagram, Écio Zilek, tá bom? Obrigado a oportunidade, hein, Marcelo? Obrigado a todo mundo aí. Cara, eu que te agradeço. Beijo na Lili. Ó, vale a pena. Tô lendo, é top. Top demais. Manda mensagem no direct aí do Écio Zilek. Aproveita para seguir, para incrementar esse Instagram, acelerar ele no Instagram, tá bom? Beijo no coração, amigão. Rapaz, nos deram mais tempo até mais de 1 hora? Ué, os caras não derrubaram a gente, não. Rapaz, não derrubaram a gente, não. Olha que loucura. Você tá na unção aqui, ó. Você tá na unção porque abração de Nê, professor Luizinho, o Serjão, ó, o Marcelo Fake Pirata tá aqui, o Longo, que é o Pirata. Entendeu? Paraguaio. O Band Diácono, o Regis dizendo que falar de futebol é religião, aí estrala o negócio. O Regis mandando um abraço, o Ramon também, lá do norte, Ramon Alves, gente muito boa, o Flávio Quirino, né? O Rogério está dizendo, o céu sem o eterno, Deus cheira e enxofre. Rapaz, que coisa top. Eu não sei se nós estamos na graça aqui, deu mais de 1 hora, antigamente era 1 hora. Né? Ó, o Regis está mandando continuando, vai embora, mas vamos embora, como derrubarem a gente está aqui. Deixa eu começar a adoçar, então. Você tem compromisso? Posso seguir, não? Cara, eu preciso ir pro culto agora na minha igreja, que tem a semana inteira de aniversário, Marcelo. Desculpa aí, viu, Regis? Desculpa aí, turma. Ó, quem disse que eu tô dizendo? O cara vai pro culto, tá registrado o testemunho. Os caras acham que ele só fala, ó, o cara é pastor, gente. Não bate no menino. O menino é pastor, é crente, ó, beijo no teu coração. Deus te abençoe, cara. Religião e política em abril. Não fala de visitas. Valeu. Valeu, meu amigo. Deus abençoe vocês lá.